Eu digo isso porque vocês vão encontrar material falando que o açúcar é quente. Não é, tá? Isso já foi descrito pelos chineses. Se vocês pegarem literaturas internacionais ou um grande tratado da medicina chinesa de fitoterapia que chama Benzhao Gamun, que é provavelmente a maior matéria médica da medicina chinesa, eles vão falar lá essas informações que eu estou atestando, tá? Bom, e veja bem, então detalhes, os 3 são frescos ou frios, eles tiram o calor do corpo. E se a gente consome muito, isso vai prejudicar principalmente o baço, né? Esse é provavelmente um dos motivos que a gente tem uma epidemia de deficiência de Qi do baço no Brasil e provavelmente no mundo, né? O outro detalhe é que o açúcar e a farinha são excessivamente doces, né? Existe um tipo de sabor, né? Um tipo de característica que a gente observa, principalmente dentro da fitoterapia, que é a característica daquela substância ser tóxica. Se ela é tóxica para a medicina chinesa, não quer dizer que a gente não deva usar, quer dizer que ela é tão forte que você deve usar em pequenas dosagens, senão ela causa um problema. E a gente considera que esses refinados, eles têm essa característica, eles são tóxicos, né? Ou seja, se você utilizar em grandes dosagens, ele vai começar a te fazer mal. E é o que acontece, tá? Então, a farinha e o açúcar, além deles serem frescos ou frios, eles são muito doces, tóxicos. E isso faz com que eles gerem muita umidade, né? Eles dificultam muito o fluxo de Qi. Então você vai ter pessoas que começam a consumir isso e começam a ter uma série de problemas. Todos os problemas relacionados à deficiência do Qi e Yang do baço. O açúcar é algo muito ruim para as síndromes do fígado, tá? Então vai prejudicar muito as síndromes do fígado. Pessoas que têm estagnação do Qi do fígado têm que tomar muito cuidado com o açúcar. Isso pode gerar também problemas no pulmão, no intestino grosso, né? Entre outros locais, no coração. Então, são substâncias que a gente deve evitar a qualquer custo, tá? Eu recomendo retirar da alimentação, se for possível. Eu, particularmente, vou ser sincero com vocês, eu consumo essas substâncias, mas pouco, tá? Não gosto, não uso açúcar refinado há muito tempo, nem sei quanto tempo. De vez em quando eu uso, se eu quero, né, algum momento esporádico, mas não uso. Se eu uso açúcar, eu dou preferência pelo mascavo ou um mel. Farinha a gente acaba comendo, mas eu evito bastante também. E sal também é uma coisa que não faz falta na minha comida, tá? Então é importante a gente diminuir isso, porque isso vai, sem dúvida, melhorar a nossa saúde. Uma série de problemas que a gente possa ter pode estar ligado a esses alimentos, né? Ok? Uma outra classe de alimentos muito debatida que a gente também importou é os laticínios, né? Isso inclui manteiga, leite, queijo e iogurte também, tá? Para a medicina chinesa, somente a manteiga tem uma natureza morna de aquecimento. Todos os outros, o queijo, pelo menos a grande parte dos queijos, né? O queijo, o iogurte e o leite em si, eles são de natureza fresca, eles tiram o calor do corpo. Todos eles são doces. O queijo e o iogurte também tem um pouco de sabor azedo, né? Dentro deles. Ok? E eles são alimentos muito valiosos. Tá? São muito ricos, são alimentos que tonificam. A descrição desses alimentos, tirando mais ou menos um pouco a manteiga, é que eles geram líquido no corpo e favorecem o yin, eles são considerados tônicos de yin, tá? E ok, isso é bom para quem tem deficiência de yin, né? É válido tomar, mas mesmo essas pessoas que têm que tomar, elas têm que tomar doses pequenas de leite,
por exemplo, ao dia. Doses pequenas de queijo, de iogurte ao dia, tá? E a gente não vê isso na prática, né? Por exemplo, quantas crianças vocês já não viram ou foram? Eu fui uma criança desse tipo. Café da manhã eu tomava um copão assim de, sei lá, 400 ml de leite com Nescau, sabe? Gente, isso é uma bomba de umidade para dentro. O nosso baço, ele reclama muito desse consumo, tá? Não é à toa que a gente observa hoje uma grande incidência de intolerância à lactose, alergia à lactose, intolerância a glúten, alergia a glúten, tá? Tudo isso são doenças adquiridas, né? Na grande parte das vezes a pessoa nasceu conseguindo ingerir e não consegue mais, tá? Por quê? Porque exagerou nesses tipos de alimento e o corpo não consegue mais lidar com o efeito que aquele alimento gera no corpo, tá? Não é necessariamente com a molécula. Eu digo isso porque o meu pai, ele é celíaco, né? Ele tem doença celíaca, ele não consegue comer o glúten, mas quando ele é tratado, ou seja, se ele toma alguns medicamentos que eu passo para ele, ele consegue, ele tem uma tolerância maior para esses alimentos, tá? Porque esses alimentos justamente vão contrapor o efeito que a farinha refinada vai gerar no corpo, tá? Então, enfim, se consumir demais esses tipos de alimento, você pode passar a desenvolver certos quadros, né? Uma coisa muito brasileira também que a gente consome, que não é algo muito bom, é o café, tá? O café, ele é um alimento muito forte também, né? De propriedades muito fortes. E quando eu digo muito forte, relembrando, não é que não devemos utilizar, mas devemos utilizar com cuidado, tá? Porque ele pode facilmente gerar alguns problemas. O café, ele tem uma característica amarga, né? Uma natureza amarga, um sabor amargo e uma natureza morna para quente, tá? Então ele aquece o corpo, ele vai ativar o yang do coração. Se o paciente tem deficiência de yang, é até válido utilizar o café. Lembrando só que se o paciente tiver também uma deficiência de yang do baço ou do rim, ele pode estar com diarreia. Dar café para quem está com diarreia não é uma boa opção, tá? Pode soltar mais o intestino. Mas se o intestino está mais ou menos ok e ele tem os sintomas de deficiência de yang, principalmente se for do coração, o café é uma boa opção, tá? Porque ele vai ativar o yang do coração e vai melhorar os sintomas que ele pode ter, né? Como, por exemplo, excesso de sono, tristeza, falta de ânimo, dificuldades circulatórias, tá? Mas aí que tá, por ele ser muito quente, amargo, ele pode fazer com que a pessoa solte muito líquido pelo corpo também e perca muito líquido, porque veja bem, ele é amargo, ele vai descender o qi e os líquidos podem ir para o intestino, por exemplo, normalmente, ou para a bexiga, né? Então tem pessoas que tomam café e vão imediatamente no banheiro ou vão fazer cocô, xixi, né? E o café, por ser quente, ele seca o corpo.